Olá, Irônicos! Estamos aqui com mais um finalista, o Matheus, para a gente poder fazer essa entrevista com ele, poder conhecer e entender o caminho dele trilhado lá do começo até aqui, aonde ele chegou na grande final. Obrigado, Matheus, por ter aceito o convite para participar da entrevista. Olá, boa noite, Douglas, o pessoal do Irônicos, todo mundo que está ouvindo, e disponha. Matheus, vamos lá, vamos começar do começo desse reality, a tua trajetória até aqui. Vamos relembrar que você acabou entrando como substituto, acabou entrando ali nos 45 do segundo tempo e acabou aí sendo, de certa forma, um pouco prejudicado, já que acabou entrando com a mesma pontuação do último colocado, que na época era o Samuel, que estava com 3 pontos. Então tu, Érica e Clayton acabaram ficando na casa dos 3 pontos, mas você foi o único que conseguiu aí se sobressair, conseguiu não cair em tantas órbitas como Clayton e Érica, né? Fala pra mim como foi essa questão de ter entrado apenas com 3 pontos e também ter dado, de certa forma, a sorte, porque a primeira prova que você participou foi uma prova de sorte, né, que conseguiu elevar a tua pontuação, mas como foi conseguir se manter aí, mesmo entrando, de certa forma, prejudicado? Eu entendi essa entrada, né, para não ser injusto, e de certa forma, o que era para ser, entre aspas, injusto, você viu como gás, sabe? Algo para motivar ainda mais a minha permanência ali no jogo, porque eu entrei tipo assim, poxa, eu tô logo atrás, então tem outras 2 pessoas também que tá atrás, né, que foi o que entraram junto comigo. Sim. Então eu tenho que caçar um jeito de me destacar aqui. Por sorte, veio a prova de sorte e eu acabei conseguindo uma boa colocação. Acho que eu fiquei primeiro, foi segundo. Sim. E isso ali me motivou muito mais, sabe? Aí a partir dali eu vi que eu ainda tinha muita chance, né? Assim como meus colegas também, que entraram depois. E eu não encararia isso como injusto, não. Por isso que eu disse no início. É algo que realmente, acho que você chegou até a comentar, leve isso como motivação. Sim, E é isso, verdade. Douglas. Bom, agora um outro ponto importante do teu desenvolvimento no jogo foi a prova de imagens embaralhadas. Eu acho que foi ali que começou alguns pontos importantes do jogo. Porque você foi o primeiro a conseguir entregar os nomes certos, né? Porque eram 6 imagens, mas eram 2 repetidas. Ou seja, eram 3 só, 3 artistas, né? O Daniel, não vou saber falar o sobrenome dele, mas é o ator que fez o Harry Potter, a Valesca Popozuda e também a Lorena Improta. Então, na verdade, eram só 3 artistas, tinha 2 fotos de cada. E você acabou sendo o primeiro. Eu até brinquei com você, falei assim, vou até ver quem vai ser o segundo a entregar o resultado, porque você vai acabar dando a resposta para alguém. Que de certa forma, a gente tem que fazer uma análise, um contexto de tudo isso, que se eu tô jogando num jogo aonde a eliminação é através de Survivor, eu preciso criar aliados. Então, para você, também é importante, você foi o primeiro a entregar. Então, dependendo das pessoas que você entregar o resultado, você tá trazendo essas pessoas para você e fazendo essas pessoas fazer parte da tua panela, para que justamente é importante para você, porque se caso o pior acontecer e você cair na órbita, você tem justamente essas pessoas para te ajudar a se salvar. Então é importante também, né? Você acabou entrando você estava num grupo, onde nesse grupo tinha Diogo, Denis, Lucas e Érica. Até onde eu sei, dessa parte louca do quebra-cabeça, é que a Érica acabou saindo desse grupo, porque ela viu que você foi o primeiro a entregar, e até então esse grupo era para se ajudar. E ela viu que você não ajudou ela, porque você foi o primeiro, então ela acabou saindo desse grupo. Até onde eu sei. Sim, sim. Você também não deu a resposta pro Diogo, mas na entrevista, Diogo disse que você deu a resposta pro Denis. Então, o que acontece? Só esclarecer essa pergunta final, eu não entreguei a resposta para Denis, não, tá? Eu vou te explicar do começo e acho que vai ser um pouco demorado, mas tudo bem. Não tem problema. O que acontece? Até naquele momento do jogo, tínhamos esse grupo, né, que foi o grupo criado para aquele desafio do Challenge. Sim. Aí, quando
acabou o desafio, a gente decidiu permanecer no jogo pra ajudar, acho que Lucas que vivia na órbita, coitado. Deixa eu só colocar um adendo aí para as pessoas que estão ouvindo poder entender. É o grupo do Demônios, o mesmo que o Diogo citou na entrevista dele, só para as pessoas poderem entender. Sim, exatamente. Tínhamos esse grupo, né? Aí, até então, até essa prova aí dos famosos que a gente tinha que descobrir, ninguém se ajudava em prova e em nenhum desafio, exceto aquele do challenge, né? Sim. Aí o que eu pensei? Ninguém me ajudou em prova até agora. Eu não tive contato com nenhuma outra pessoa para falar de prova ou sobre algum outro desafio. Aí, como eu tinha conseguido responder, eu falei, eu não vou passar para ninguém. Mas isso, a prova começou à noite, né? Acho que não lembro se foi o dia exatamente, mas começou numa noite e foi finalizada no outro dia. Aí, pela manhã do segundo dia da prova, eu consegui responder tudo, mandei para Douglas. Aí eu fiquei pensando um bom tempo, eu vou precisar de ajuda. Mas ninguém tinha me ajudado em nenhuma prova até então. Aí eu falei, eu vou me procurar outro aliado. Quando eu fui procurar, a pessoa que tinha me ajudado em outro game seu, foi o All Star 14, tinha sido o Felipe. Eu falei, não, eu vou passar para ele e eu vou pedir para ele que ele não passe para ninguém. Uhum. Antes de eu chegar nele, ele já tinha vindo no meu privado perguntando. Até então eu tava negando, né? Dizendo que não sabia, não sei o que, não sei o que. Aí o que acontece? Eu falei, não, vou falar pra ele porque ele já tinha me ajudado em outro momento. Antes de eu entregar a prova pra ele, eu falei, não passa pra ninguém. Beleza, entreguei pra ele, né, os nomes. Inclusive pedi também pra que ele não entregasse imediatamente pra você, senão ele saberia. Sim. Aí ele esperou um tempo. E pedi novamente. Quando tu for entregar, não passa pra ninguém. Eu pedi umas 3 vezes. Explorei praticamente. Ele falou, não vou passar pra ninguém. Beleza, certo? Acho que umas 1 ou 2 horas depois, ele veio no meu privado e falou, Matheus, o Felipe veio e falou, Matheus, eu vou passar pra Denis, porque quando o jogo começou, na primeira prova, quando você não estava aqui, ele tinha me ajudado. Isso eu não tinha visto ainda, tava off, tava alguma coisa assim que eu não tinha olhado. Sim. E quando eu voltei, ele já tinha passado pra essa pessoa, porque é pro Denis. Sim. Aí foi quando eu já comentei algumas vezes lá no grupo que tentei fazer aliança no início, não consegui devido a isso, a ter essa falta de confiança. E foi isso, eu passei pra ele, pedi 3 vezes, pra não passar pra ninguém. Ele tinha prometido que não ia passar e acabou passando. E acabou criando um efeito dominó. Que daí ele passou pro Felipe, tu passou pro Felipe passou pra Denis supostamente pode ter passado pra Maiana. Isso, e daí surgiu aquela bola de neve toda, que você chegou até a comentar na TM. Sim. Aí, numa das minhas conversas com o Felipe, eu falei pra ele, não, conversa vai, conversa vem, né? Ele tentou me colocar como se eu fosse o errado da história. A partir daí, eu fiquei com o pé atrás com ele, fechei lá com minha panela de vez. Mas, quando eu voltei lá pra panela, tentei conversar com eles. A panela lá que eu falo é o grupo de demônios. Sim. A Erika já tinha dado o cheque, digamos assim, o chega pra lá em mim e saiu do grupo. Mas tu tentou explicar pra ela o que de fato aconteceu? Ou isso não teve nem tempo de fazer isso? Eu não tive tempo no momento, porque ela falou que depois que ela viu que eu tava, depois que deu o resultado, né? Sim. Ela viu que eu tinha ficado em primeiro, Tá. foi lá no grupo, mandou as mensagens e saiu imediatamente. Entendi. Eu não tinha falado nada ainda. Entendi. Mas em algum momento lá dentro desse grupo dos demônios, vocês chegaram a conversar e falar, quem conseguir primeiro um ajuda o outro? Ou não houve esse tipo de conversa? Até então não. A conversa que a gente tinha foi sobre a órbita. Entendi. Se alguém tivesse ali, a gente tentava se ajudar. Entendi. Aí depois que ela saiu, a gente se firmou de vez. A gente falou, olha, vamos se ajudar em tudo, porque a gente precisa no momento em que tenha provas, a gente se mantém lá em cima e acaba que a gente evita a órbita e evita de ficar desgastando, né, tentando... Isso você, Denis, Diogo e Lucas. Exatamente. Mesmo você sabendo que supostamente Felipe estaria jogando com o Denis também. Isso. Então você ali nessa prova, você já tinha noção de que os dois supostamente poderiam estar jogando juntos. Sim. O que acontece? O Felipe tinha comentado que eles tinham se ajudado. Até então eu não tinha essa noção de que eles eram aliados ali. Sim. Porque de vez em quando dava pra pedir uma ajuda um ou outro, mas sem estar ali fixo, sabe? Essa aqui é a minha prioridade do início até o fim. Tá, sabe? entendi. E foi isso que aconteceu.
aconteceu no grupo. Depois eu tentei conversar com a Erika também, deu muito certo. O jogo seguiu, Sim. normal. Ela acho que formou outra aliança pra lá e a gente permaneceu na nossa. Tá. E você sabia também, ou você não sabia, que a partir dessa situação, a Maiana criou um grupo pra, nessa mesma prova, na verdade era um desafio, né? Das imagens embaralhadas, a Maiana criou um grupo pra poder se ajudar, colocou a Erika, porque a Erika tinha saído do grupo de vocês, e falou pra Maiana que tava sozinha, então a Maiana colocou a Erika também nesse grupo, Diogo também estava nesse grupo, e Matt estava nesse grupo, e a partir daí os 4 também estavam numa panela, ou você não sabia disso? Então, eu não sabia. Eu vim saber disso já pro final do game, muito tempo depois que isso tinha rolado, porque veio a discussão, né, no grupo que Diogo tinha sido falso com essa panela, porque tava com a gente. Enfim, veio uma série de acontecimentos lá pro final. Acho que, não sei se você vai comentar depois, eu não queria falar logo Sim, agora. não, é que eu tô indo por partes, né? Eu tô indo por etapas. A gente tá nesse ponto, mas claro, a gente vai continuar falando sobre os outros episódios também. Mas pode falar, não tem problema. Certo. O que aconteceu também, já pro final do game, né? O pessoal tava taxando o Diogo como falso e tudo mais, porque ele tava nessa panela, né? E também tava na nossa ao mesmo tempo. Sim. Só que, teoricamente, ele tava ajudando mais a gente do que eles lá. Aí eu não sei o que. Eu acho que deve ter dado alguma confusão, que veio até a saída do match. Eu não sei muito bem o que rolou lá dentro. O que aconteceu, tá? Ó, o Diogo falou que a prioridade dele dentro do jogo era o Matt. Que ele chegou no Matt e falou que estava no grupo de vocês, dos demônios, se ajudando por causa do desafio, mas deixou bem claro pro Matt que, independentemente da panela que ele estava, o Matt era a prioridade dele, que ele iria ajudar o Matt. Porém, chegou a órbita de Samuel e Lucas e Matt pediu pro Diogo votar pra eliminar o Lucas. Porque até então o Matt e o Lucas tinham tido aquele atrito no grupo. Sim, só que Diogo chegou pro Matt e falou pro Matt que não votaria no Lucas e sim ele tentaria eliminar o Samuel, certo? Certo. Até então, por quê? Porque Lucas estava nesse grupo, então ele não ia eliminar alguém que estaria nesse grupo com vocês. Tanto é que Samuel foi o eliminado, todo mundo já assistiu. Daí então, depois que o Matt acabou desistindo, esse grupo que estava o Diogo acabou sendo dilacerado, porque daí o que mantinha mais jogo nesse grupo era o aliado dele, que era o Matt. Ele acabou saindo desse grupo e se fixando mais no grupo de vocês, então a Maiana e a Erika acabaram se distanciando dele também. Aí o que eu acredito que tenha faltado ali entre eles foi falta de comunicação. De fato, chegar e conversar pra ver o que ia ser feito depois da desistência do Matt. Mas ponto. Acredito que essa parte tá bem clara pro público que tá nos ouvindo. Agora, depois disso, depois da desistência do Matt, de fato, Diogo se fixou no grupo de vocês e começou a tratar vocês agora como a prioridade dele, até então porque Matt, que seria a prioridade dele principal, saiu do grupo. Saiu do reality. Então ele já não tinha mais esse vínculo com o Matt dentro do jogo. Então ele se fixou em vocês e isso se manteve daquela parte até a final, né? Foi esse fato que acabou acontecendo aí em relação a esse grupo. Só faltava mesmo a tua visão, porque todos os outros já passaram pelas entrevistas, então realmente só faltava a tua visão sobre o que tinha acontecido nesse grupo, né? Sim. Eu não fazia ideia de que tinha esse outro grupo. Vim saber mesmo, como eu disse, lá pro final do jogo. Uma pergunta agora, só pra saber tua opinião mesmo, não sei se você vai conseguir me responder isso. Se o Matt não tivesse desistido, talvez o jogo estaria com o Matt como uma prioridade. Será que você já teria sido eliminado ou você ainda continuaria no jogo? O que você acha? Então, cara, pelo que tu contou aí, se o Matt não tivesse desistido, né? Eu acredito que a panela de lá ainda permaneceria firme. O grupo de cá, digamos assim, onde tava Dennis, Diogo, Lucas e eu, talvez não tivesse se mantido. E eu acredito que eu teria sido eliminado porque a prioridade deles, por exemplo, a prioridade do Diogo seria eles, talvez, e de Dennis seria Felipe. Então sobraria eu e Lucas. E Lucas vivia na órbita. Somente nós dois talvez não conseguiríamos nos salvar, digamos assim. Porque até então a minha prioridade era aquela pessoa, o pessoal dali. Teve outros momentos também que eu tentei formar outra aliança, só que com a mesma pessoa, que foi no caso com o Felipe. Sim. Só que não deu certo de novo. Eu não lembro agora qual foi. Eu ajudei ele em algum
alguma coisa. Não foi algo, digamos, uma ajuda muito significativa, mas eu ajudei ele em algo. E quando eu precisei dele em uma prova, não sei se você vai lembrar aquela prova de tirar ponto do coleguinha, Sim. que eu acho que o Júnior tinha tirado 30 e tantos mil e eu tava lá embaixo. Uhum. Aí eu tive Só te cortando agora rapidinho, eu vou te falar que essa prova me surpreendeu muito, tá? E eu vou te falar o porquê. Eu tava gravando essa prova, lógico, como todas as provas são gravadas, e de vez em quando a prova tá rolando e eu tô conversando com o público, né? Tô explicando pro público o que tá acontecendo justamente para as pessoas que estão assistindo poder entender. E quando tu atacou, o Júnior te atacou, tu atacou o Júnior, não me lembro agora, eu até fiquei surpreendido, eu até falei assim, nossa, os dois conversam tanto no grupo principal, eu achei até que estavam jogando junto, me surpreendeu agora um atacar o outro assim, dessa forma. E eu fiquei muito surpreendido, porque como tu e o Júnior estavam sempre conversando no grupo principal, vocês dois estavam sempre rindo, um brincando com o outro, eu jurei que vocês estavam jogando junto, e quando ocorreu aquele ataque, eu falei, nossa, mas o que tá acontecendo? Sabe? Realmente eu não entendi muito. E depois eu vi que vocês de fato ficaram de um jogando shade pro outro, e um atacando o outro quando podia, mas de fato aquilo me surpreendeu muito, porque eu até então achei que vocês dois eram super amigos, ou pelo menos tinham uma amizade legal, entendeu? Sim, eu entendo. Não, mas a gente até então não tinha contato nenhum com relação ao jogo nem nada. O que que acontece? Eles, o Yuri e Júnior, eles estavam acima de mim no ranking. Os de sempre, digamos assim, estavam sempre na ordem. E logicamente alguém ia ser eliminado e provavelmente, de acordo com aquela última tabelinha, eu seria o próximo. Aí o que que eu pensei? Eu vou atacar eles, pra eles descerem e eu subir. Aí o que acontece? Nessa prova, eu ataquei Yuri. Aí quando foi a vez lá de junho, obviamente eu já tava esperando que ele me atacasse também. Aí daí começou todo a partir dessa prova que começou, digamos, essa rivalidade entre Júnior e eu, Yuri também, só que Yuri não era de discutir, era só mais em prova que Sim. tirava meu e tudo mais. Já Júnior não, Júnior já vinha com aquele jeito dele, de tentando debochar, fazer graça ali, só que com aquela brincadeira de fundo de verdade, sabe? Voltando aqui, nessa mesma prova, eu vi que eu tava sendo muito atacado, digamos assim. Eu tava lá embaixo, eu tinha ido no privado de Felipe e pedido, cara, me ajuda nessa, tenta jogar. Eu não lembro quem foi agora que tava acima de mim, que se ele tacasse 5 pontos, não lembro também exatamente os pontos, mas se ele atacasse alguém, essa pessoa desceria pra baixo de mim e, obviamente, que eu conseguiria um ponto maior no ranking final do Horus, na prova final do Horus. Aí, eu não sei o que aconteceu, acho que ele conversou no grupo, mas não olhou meu privado. Eu mandei, liguei umas 5 vezes, rejeitava lá, mas não chegou a olhar meu privado. Aí tudo bem. Eu acabei ficando. Não fui o pior, mas também não fiquei muito bem nessa prova, não. Aí eu tava ali tomado pela raiva, digamos assim, bloqueei Felipe a maior parte do tempo do game. Ele ficou bloqueado devido a essa situação. Eu tentei formar uma aliança ali, mas não consegui. Como eu não consegui, eu peguei, bloqueei com raiva, e assim ficou. E outro ponto também é que eu já tinha uma suspeita de que Denis e Felipe estavam jogando junto, mas não imaginava que um era prioridade do outro, imaginava que eles se ajudavam de vez em quando e tudo mais. Tanto que a partir de uma prova lá que tinha tirar 3 pontos de um, 2 pontos, 3 pontos para um, 2 pontos para outro e 1 ponto para outro. Das prioridades? Isso. Tá, não aquele vídeo das prioridades, mas aquela provinha lá, que quem tivesse mais ponto ia se fritar, fazia uma provinha de foto, quem mandasse primeiro se salvava e o outro era eliminado. Lembra disso? Tava 3, 2, 1. Ah, tá, eu lembro sim, tá, a prova, que são tantas provas, tá, mas eu me lembro dessa prova assim, era a prova de ataque, né? Isso. Porque daí os dois mais votados iam pra prova de conhecimento geral. É isso, exatamente, era isso mesmo. O que acontece? O nosso grupinho lá, a gente tinha formado, né, já a listinha de prioridades pra eliminar, obviamente. Teve um momento que a gente, acho que foi até nessa prova que a gente tirou o Júnior de cara, tirou Yuri em seguida. Sim, eu lembro. E tipo assim, de acordo com os nossos cálculos ali, alguém perdão, o nosso grupo em peso, ele conseguiria ir longe. Sim. Mas aí, quando teve um momento ali que o Felipe teve um momento que a gente ficou dando um pontinho pra ele. Obviamente que lá era de acumulação. Então. Em algum momento ia acumular bastante. Exatamente. Aí teve um momento que todo mundo deu 3 ali pra ele. Só que quem acabou indo foi eu. Eu tentei fazer os cálculos de todo jeito ali depois, né? Sim.
Eu falei, essa conta não bate. Foi quando eu fiquei paranoico, eu fiquei matutando na minha cabeça. Alguma coisa aconteceu. Eu sei que era acumulativo, o pessoal lá poderia estar me atacando, mas mesmo assim, a gente já via dando um ponto, depois ele subiu, ficou 2 pontos para Felipe, e depois ficou 3 pontos para Felipe. Não é possível que ele não vá. Ah, e ele não foi, quem foi eu e Denis, se eu não me Sim, engano. isso. Eu acabei sendo eliminado. Aí depois que a prova passou e tal, aí eu fiquei perguntando no grupo, gente, vocês têm alguma prioridade fora daqui? Eu falo prioridade, não amizade. Eu perguntei pra todo mundo, ninguém. Aí teve um momento que, tipo assim, todo mundo visualizou e não falou nada. Eu Sim. insisti de novo. Aí foi quando todo mundo respondeu. Não, minha prioridade são vocês aqui do grupo. Aí então Sim. tá. Depois que você revelou aquela listinha de prioridade, foi quando começou a maioria das tretas do game. Porque Dennis, por exemplo, ele tinha jurado de pé junto que o Lucas já tinha sido eliminado, né? Sim. Aí tava Diogo, Denis e eu nesse grupo. Denis tinha jurado de pé junto que a gente era a prioridade dele. Do mesmo jeito o Diogo, e eu tinha falado que minha prioridade era eles. Tanto que nesse dia eu falei, gente, se vocês tiverem mais alguma prioridade, vocês podem falar, não tem problema, porque eu também vou tentar fazer uma outra aliança fora daqui. Porque eu acredito que só a gente, quando eu estiver na órbita, eu não acredito que só a gente consiga me Se salvar, manter. entendeu? Aí Diogo firmou e falou, não, só tenho vocês. Denis do mesmo jeito. Eu falei, não, então tá bom. Se ele só tem o pessoal daqui, então eu também vou ficar só com esse aqui, não vou formar outra aliança. Aí foi quando você revelou lá aquele vídeo aquela tabela de prioridades. E quem tava na prioridade de Denis não era nem eu e nem Diogo. Era Felipe. Em primeiro lugar, tá? Óbvio que em segundo e terceiro tava eu e o Diogo lá. Mas em primeiro lugar, não era nenhum de nós dois. Foi Sim. quando eu fiquei chateado, foi quando o Diogo ficou chateado. E enfim, aconteceu uma série de coisas que eu até saí desse grupo. Eu saí Sim. desse grupo e eu comecei a, digamos, jogar sozinho. E foi justamente nesse momento que Júnior veio no meu privado. Eu não sei se o Yuri já tinha saído ou não, mas foi quando a gente começou a formar uma amizade ali também. Entendi. Enfim, só sei. Foi exatamente o que eu falei para Denis, né, na entrevista dele. Eu falei para o Denis que ele foi muito inteligente, ele foi muito articulado e ele conseguiu chegar nessa grande final por mérito dele, mas também por boa parte por manter essa prioridade para essas pessoas. E falei para ele que o maior erro dele foi tentar abraçar um número muito grande de pessoas, sendo que ele não poderia cumprir. E o fato dele ter prometido priorizar determinadas pessoas. Eu falei para ele que a palavra prioridade dentro de um jogo ela é muito forte e muito importante. Se eu Exatamente. chego para João e falo para João que ele é minha prioridade, o João vai achar na cabeça dele que eu tô protegendo ele em primeiro lugar. Eu sou a prioridade dele. Agora, se eu Sim. chegar no privado da Maria e prometer para Maria prioridade, na cabeça da Maria eu também sou a pessoa que tô priorizando ela. E ele prometeu prioridade para ti, para Diogo, para Felipe, para Júnior, para Maiana, ele prometeu prioridade para muita gente. E essas pessoas todas acreditaram na cabeça delas que eles eram a prioridade do Denis. Sim, sim. Então acho que o maior erro dele foi prometer prioridade para as pessoas. Ele poderia ter chegado e ter falado, ó, eu vou te proteger até onde eu der, mas a minha prioridade é o Pedrinho. Então eu vou te proteger até onde eu conseguir, mas eu quero que tu entenda que a minha prioridade é o Pedrinho. Então se eu puder te salvar numa órbita, eu vou te salvar. Mas se tu cair com o Pedrinho, eu sinto muito, mas eu vou ter que votar em você. Ele poderia ter jogado com a transparência, com a verdade com as pessoas. Inclusive, nesse momento que teve essa tretazinha, eu até parei de falar com o Denis, mas no outro dia a gente conversou, falei, cara, eu perguntei, não foi uma, não foi duas, não foi 3 vezes lá no grupo. Vocês têm outras prioridades além da gente aqui, além desse grupo, porque se tiverem, não tem problema não. Eu falei várias vezes, eu mandei vários áudios lá. O Diogo tá de prova, Denis ouviu e assim, o que eu queria entender ali, se eles tivessem outra prioridade, eu também ia buscar aliança com outras pessoas, Sim. entende? Foi por isso que eu fiquei chateado, porque eu larguei todo mundo e fiquei só com eles, digamos assim, entende? Outra coisa que eu ia comentar aqui agora é que quando, já na final, né, eu comentando com o Diogo sobre quem poderia ganhar ou quem merecia mais, eu comentei que Denis merecia. Embora esse jogo dele tenha sido cruel, mas foi um jogo muito bem articulado, porque ele conseguiu ali, porque no início acho que ele foi para 2 ou foi 3 órbitas. Eu acho que na verdade o Denis ficou com medo de falar para vocês que a prioridade era Felipe e vocês eliminarem ele. Tem isso também. Eu acredito que tenha sido isso também, na verdade. Eu acho que é isso, meu amor. Eu acho que foi isso a nossa entrevista. Antes da gente finalizar, eu só tenho a te agradecer
por ter aceito aceitar o convite para entrar nos 45 do segundo tempo. Quero que você saiba que eu te conheço há muito tempo já, e sem sombra de dúvida eu posso dizer que essa foi teu melhor desenvolvimento como jogador, como participante. Não porque você chegou na final, mas eu acho que você conseguiu jogar muito bem, você foi muito inteligente, você não deixou as circunstâncias serem maior do que teu pensamento de eu quero chegar mais longe, e você conseguiu. Eu estou muito feliz por isso, estou muito feliz em ver o Matheus lá do O Melhor 7 e o Matheus daqui, e ver o quanto jogador você conseguiu se transformar. Muito bom. Eu só tenho a te agradecer por sempre aceitar meus convites, pedir desculpas também pelas minhas loucuras, porque eu sei que às vezes eu sou bem louco, mas somente te agradecer por estar sempre, sempre, sempre aceitar meus convites e sempre jogar da melhor forma possível. E fico muito feliz em saber que é no meu reality que a gente consegue ver essa evolução toda do Matheus como jogador. Ah, cara, eu que agradeço, de verdade. Como eu já comentei com você, eu tava assim meio distante de games há um tempinho já, mas não tem como recusar um. Eu sempre tive a vontade, né, de ganhar um game teu, ou ir até a final, e dessa vez eu consegui pelo menos chegar na final. Os outros eu não tive um bom desempenho, mas acredito que nesse aqui, tudo que eu tinha em mente eu consegui executar pro jogo, obviamente. Então, mas agradecer, cara, por ter me dado essa oportunidade de novo, ter confiado em mim. Eu sei que eu também não sou um dos melhores participantes, mais compreensivo e tudo mais, mas acredito que a amizade ou a consideração pelo outro é maior que isso Sempre é tudo. maior, exato. E é isso. Muito, muito obrigado. Imagina, eu que te agradeço. Obrigado mesmo. E boa sorte nessa final. Que vença o melhor e que dê tudo certo. Obrigado. Beijo. Até mais. Valeu. Bom, gente, a gente encerrou esse podcast com o Matheus. É o nosso último podcast da rodada por ordem alfabética. Foi muito importante. Eu acho que a gente conseguiu encerrar esse ciclo de uma forma muito incrível. Eu acho que todas as perguntas ele respondeu muito bem. E é muito bom, às vezes, uma pergunta tão simples, a gente consegue uma resposta bem interessante, né? Às vezes a gente olha uma prova e fala, mas por que fulano está atacando tanto o outro? Mas às vezes existe um motivo, um jogo por trás, que se a gente não pergunta, a gente nunca teria acesso a essa informação. Então é muito importante, fiquei muito, muito feliz com a entrevista de todos. Eu espero que vocês também tenham gostado. Ainda tem mais um podcast, que é o podcast final mesmo, eu trocando uma ideia com vocês e respondendo algumas perguntas, mas aí é o último podcast depois do episódio final. E é isso. Obrigado por vocês acompanharem até aqui. E agora sim a gente se vê somente lá na grande final, no episódio da grande final, que foi feito com muito carinho. Tá muito especial, tá muito bonito, vocês vão ver. E é isso, que vença o melhor. E muito, muito obrigado a todo mundo que está assistindo, a todo mundo que continua acompanhando essa trajetória maravilhosa desse reality, no qual me deixou muito, muito, muito feliz. Um beijo na grande final da primeira temporada do Nova Era.